Muito boa tarde. Vamos viver esse momento, viver esse encontro como esse momento de transformação, de autoconhecimento, de enfrentamento dos problemas, de nós mesmos, de nossas limitações, de nossos medos. E como diz a psicologia, como dizem todos os estudiosos, filósofos, todo medo, no fundo, é medo da morte. E Paulo e diversos pensadores do cristianismo nos trouxeram que Jesus veio matar a morte e o Espiritismo veio ainda avançar mais na vitória sobre o medo da morte. Fundamental pensarmos sobre isso para realizarmos a nossa transição interior. O medo da morte, o instinto de sobrevivência, a luta da vida, do corpo como grande sentido da vida, é a nossa herança animal e que precisa ser sublimada, precisa ser ultrapassada. Apenas o ser humano é capaz de ter duas visões da morte. Sim, nós trazemos dentro de nós a visão animal, a necessidade de garantir a nossa sobrevivência física, que nos traz o medo, o horror, o pavor da morte. Diante dos quais sentimentos nós nos tornamos reféns de tudo que nos pode ameaçar a vida material. Mas é mentira, é ilusório esse paradigma. Essa concepção é mentirosa. Não é verdade que nós finamos com a morte, como diz a nossa cultura ao instituir o dia de finados. Nós não acabamos com a morte. A morte não é esse horror que a nossa cultura coloca. Ela não é o fim, porque não existe fim. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A morte, sim, é uma transformação. E isso só consegue compreender aquele que percebeu a mudança espiritual, a perspectiva espiritual. Espiritualmente não viemos apenas dos animais, dos macacos. Espiritualmente viemos do mineral, do vegetal, do animal, e iremos ainda para o angélico e para o crístico. Imensa trajetória, milênios, milhões de anos nessa trajetória. Muitos milhares de mortes passamos e muitas ainda iremos passar. E o pior, viver essa vida apegados à matéria, nos tem feito mais do que temer a morte, perder a vida. Perdemos a vida em tudo que ela tem de terapêutico e didático, vivendo apenas para sobreviver. Claro que sobreviver não é o suficiente. Claro que sobreviver, a luta pela sobrevivência é a sina dos animais. Mas é claro que os humanos precisam transcender a mera sobrevivência. É muito pouco. Viver para não morrer é muito pouco. Precisamos viver para viver mais. Muito pouca importância tem o perder o corpo se nós tivermos
ganho a vida. Se nós tivermos vivido bem, nenhuma importância tem perder o corpo. Por outro lado, se tivermos vivido mal, nenhuma importância tem manter o corpo. O que interessa, no final das contas, é o movimento, é o aprendizado, é a transformação. Jesus veio nos tirar da paralisia perante a morte, do terror, do horror da morte. Com a ressurreição, ele nos disse: a vida não acaba no túmulo. O Espiritismo veio detalhar essa verdade dizendo: nem termina no túmulo, nem começa no berço. A matéria, o corpo, é apenas uma vestimenta temporária, um figurino que o artista, que o ator usa para desempenhar um papel numa peça. É urgente que nós ganhemos a perspectiva espiritual para matarmos a morte. Matando a morte, matamos na raiz o medo dos medos. Matamos na raiz a perspectiva limitada, fechada do materialismo, remetendo a nossa vida a essa amplitude de um vir a ser permanente, de uma transformação constante, de um constante aprendizado, de uma constante cura. Se todo medo precisamos ter diante da morte sob a ótica do materialismo, sob a ótica do corpo, nenhum medo da morte teremos na perspectiva espiritual. Porque o significado da morte na perspectiva espiritual é transformação, é mudança, é aprendizado, é movimento, é cura. E que medo pode gerar a cura, o aprendizado, o movimento? Nenhum. Nenhum. Mesmo diante da experiência marcante da morte de entes queridos, pais, avós, maridos, esposas, filhos, que é sem dúvida a morte mais difícil porque foge ao padrão do que nós aprendemos na concretude da vida. O padrão é que os mais velhos morrem antes dos mais novos. E quando morre um filho diante de um pai, um neto diante de um avô, um sobrinho diante de um tio, quebra-se esse padrão. Mas mesmo aí, a cura da morte, a superação da morte, se dá com a perspectiva espiritual. Há um diálogo precioso de um espírito diante de alguém que se afunda no luto, se afunda na depressão, se mata diante da morte. Esse espírito nos questiona a pessoa e questiona toda a humanidade. Puxa, tanto que vocês se queixam da vida, tanto que vocês se revoltam, tanto que vocês se colocam como vítimas de tudo na vida, reclamando, brigando. Por quê? Como entender que, sendo tão ruim a vida, vocês se desesperem com quem deixa a vida? A vida, a terra, é um hospital e nenhum doente pode ficar deprimido por
sair do hospital? Que amigos, que amores são esses adquiridos no hospital, que se deprimem com a alta hospitalar de um amor seu? Que amor é esse? Mesmo a escola, a faculdade, o objetivo da escola é a formatura. Aprendemos para conseguir lidar melhor com a vida, com o mundo, com as pessoas, inclusive no aspecto profissional, mas entendendo mais os fenômenos através da ciência. Não há por que querer ficar na escola, querer permanecer no hospital, querer permanecer no útero materno. Não, vida é movimento. A formatura é uma alegria de quem estuda, a alta médica uma alegria de quem se cura. Que beleza, que transformação, que morte da morte pode advir daquele que expandir o seu olhar. Expandamo-nos todos. Porque a Terra, o planeta Terra está passando por uma morte. Não do fim do planeta, como nenhum profeta previu, e apenas os filmes, apenas Hollywood, pela dramaticidade, adotou essa ideia das formas do fim do mundo. Não, nem Jesus, nem nenhum outro profeta falou de fim do mundo, mas sim de uma morte no aspecto da transformação. Sim, a Terra está se transformando. Sim, a humanidade está se transformando. Está evoluindo, está se curando, está aprendendo. Grandes transformações estamos vivendo, grandes transformações iremos viver, e se morte é transformação, grandes mortes iremos viver. Sim. Sim, muitas mortes a humanidade enfrentará nos próximos anos. E essas mortes não nos podem deprimir, elas não são o fim de nada, elas são apenas o movimento trazido pela vida. Se temos sido teimosos, se temos sido medrosos, se temos nos paralisado no nosso ego, no nosso comodismo, no nosso apego à matéria, seja bem-vinda a morte, que nos chacoalha, que nos movimenta, que nos fala como Jesus: levanta-te e anda. Tem uma música bonita cantada por Simone há décadas atrás que diz: se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Se a gente teve tempo para crescer, festejemos a morte como crescimento, como alta, como aprendizado. Lamentemos essa morte do corpo como lamentaríamos alguém que se desesperasse porque uma roupa, uma blusa, precisa ser jogada fora. Ora, quando se compra uma blusa, se sabe que ela um dia vai virar pano ou vai precisar ser descartada. E nenhum desespero acontece com isso porque adquirimos outras roupas. Assim é a vida. Assim é a vida. A roupa que sai agora do nosso corpo por já estar furada, rota, desgastada e precisar se transformar em pano, é bonito. É o aproveitamento, é o nada se perde, tudo se transforma. Os nossos amores que perderam o corpo e que vão no mundo espiritual ingressar em cursos, aprendizados, em trabalhos
exatamente adequados para o que eles precisam, não podem ser lamentados por nós, precisam ser festejados, fortalecidos com o nosso amor, com o nosso impulso, com a nossa fé. Matemos a morte. Rompamos com a paralisia que a nossa cultura nos tem trazido até agora. Teve um levantamento que falou que se todos os mortos até 2011 tivessem sido enterrados em lugares rígidos, em mausoléus, em túmulos, e não pudessem ser mexidos, toda a superfície da terra seria um grande cemitério. Até 2011. É um símbolo, é uma imagem fabulosa para dizer o quanto a morte imobiliza, paralisa, trava as nossas vidas. Enquanto que a morte vista em profundidade, vista no seu simbolismo espiritual, ela não apenas não paralisa, mas impulsiona para frente, para o crescimento, para a cura e para o aprendizado. Reflita sobre isso. Transforme a cultura dos finados, nada finda. Assuma a cultura do aprendizado e da cura, porque estamos sim num permanente, num contínuo processo de aprendizado e de cura. E nesse aprendizado, nessa cura, nada pode haver a lamentar. Tudo é uma emancipação, tudo é uma libertação. Levanta-te, toma a tua cama, símbolo do comodismo, e anda. É Jesus curando todas as nossas paralisias. É Jesus curando-nos da cultura de morte. Que assim seja, aprendamos com o Mestre e nos curemos uns aos outros. Chega de morrer. Vamos viver e bem viver a transformação permanente que é o viver. Um grande abraço, muito bom estar aqui. André Salvatore, Sayonara Angélica, Mônica Silva. André Salvatore lembrando-se de amigos, Mônica Silva também, de encarnados e desencarnados. Ju Passos, Eliana Laure. Muito bom revisitarmos esse tema. Superarmos a ilusão das ilusões, a crença tóxica de todas as crenças tóxicas. Nada se perde, tudo se transforma. Não existe a morte que a cultura nos tem imposto até agora. A morte é e será sempre a nossa transformação. E como transformarmos-nos, aprendermos e nos curarmos é uma das grandes alegrias da vida. Viver, morrer no sentido da transformação só pode ser uma tremenda alegria. Alegremo-nos, porque o pior de nós está morrendo. Alegremo-nos, porque foram dadas chances mais sutis, chances mais leves para os falecidos. Alegremo-nos, porque todos morreremos, mais cedo ou mais tarde. Todos nos transformaremos, mais cedo ou mais tarde. Todos nos curaremos, mais cedo ou mais tarde. É o nosso destino, a transformação para a luz.
maravilhosa transformação para você e para mim. Amanhã e todos os dias estaremos juntos. 18 horas, transformando-nos, morrendo um pouco e renascendo, porque apenas aqueles que nascerem de novo na matéria e no espírito entrarão no reino dos céus. Um grande abraço, até a próxima, até amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e compartilhe se você entender que mais pessoas precisam dessa reflexão sobre a morte. Daqui a pouco a gente posta novamente a íntegra da gravação para facilitar o compartilhamento. Um grande abraço, muito prazer estar com vocês, muita cura, muito aprendizado para todos nós. Até a próxima!